Meu nome é Marcelo Gervásio de Carvalho, esse é meu filho João Marcelo. Tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade. Foi que toda vez, lá para 1h da manhã, mais ou menos, né, que na época a gente chamava de hora grande, toda vez, nesse mesmo horário, vinha a minha bisavó. Ela me acordava, ela mandava eu para o banheiro e ela ficava na sala, no quarto, na minha cama, escovando o cabelo dela. E quando eu voltava, ela perguntava como é que eu estava, se estava bem, tranquilo, e ficava um determinado tempo comigo e depois ela mandava eu deitar, me cobria e sumia. Isso aconteceu várias vezes, vários meses, vários anos, até que eu não consegui ver mais. Eu fiquei um bom tempo sem ver, depois eu comecei a ir crescendo, né? E as coisas vai desenvolvendo. Mas como eu era um rapaz inocente, então eu achava, como eu via, eu achava que todos viam, né? Eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. Eu cheguei a um ponto de espiritualidade tão grande que eu andava na rua, eu falava com pessoas, mas não eram pessoas, eram espíritos, eram demônios em forma de gente. E por fato de eu não ter esse discernimento, eu conversava muito com eles, eu já vi eles chorando, eu confortava. E assim, para mim era normal, porque eu achava que era um ser humano. Até um dia que eu já adolescente, devia ter uns 17, 18 anos, eu comecei a desconfiar, porque uma vez uma mulher, ela veio falar comigo, eu comecei a conversar com ela, e quando eu olhei para trás, a mulher tinha sumido. Então eu cheguei ao ponto de, para mim poder saber se eu estava conversando com espírito ou com gente, eu teria que segurar na pessoa. Eu disfarçava, eu tentava abraçar, eu pegava pelo braço. De alguma forma, eu tentava ter o tato da pessoa. Eu iniciei também com magia negra, né? E assim, é uma coisa muito terrível que a gente mexe quando mexe com isso. E hoje, assim, com o discernimento que eu tenho com Deus, eu me arrependo muito. Eu me arrependo muito do que eu fiz, mesmo inocentemente. Porque eu achava que era certo, eu achava que estava ajudando pessoas, eu achava que eu estava salvando pessoas, porque a gente procurava fazer o bem. Dentro do espiritismo, a gente fazendo trabalho para salvar a vida, né? Entre aspas, curar a doença. Eu achava que eu estava salvando aquela pessoa, salvando aquela vida. E na verdade eu não estava salvando aquela vida. E ali era um cara que eu fechei meu coração. Mas eu tinha um vazio muito grande. E o vazio eu preenchi através da droga. Mas minha mãe nunca desistiu de mim. Minha mãe todo dia ela ia lá. Se eu não fosse uma vez na semana na casa dela, ela ia no morro me procurar. Ela virou uma vez para mim e falou que não ia desistir de mim. Isso para mim, eu não esqueço, nunca mais. Nunca esqueci e nunca vou esquecer. Hoje, ano passado, Deus a levou. E eu sei que ela está lá no reino de Deus. Porque antes dela morrer, eu fiz ela aceitar Deus. E falei para ela que o filho dela
Hoje era um homem salvo. Hoje era um pai de família, como sempre ela quis. Eu sou a Vandréia, esposa do Marcelo Gervásio. Um homem de quem eu tenho orgulho de ser esposa. Um grande homem de Deus. Um ótimo pai, um ótimo marido. Quem o conhece sabe. Mas é lógico, né, que quando eu o conheci, ele já era uma pessoa que para mim muito boa. Sempre foi um bom homem. Mas como ele mesmo falou no testemunho dele, nós nos conhecemos verdadeiramente no mundo, num pagode. E eu o vi de longe e gostei dele sim. E depois de algum tempo de conversa, depois que nós começamos a nos relacionar, namorar, ele me contou do que tinha acontecido naquele dia, de que ele estava vindo de um trabalho muito cansado e mesmo numa mesa de bar, ele pediu a Deus uma mulher de Deus, né? Uma mulher que Deus trouxesse para a vida dele, que pudesse acrescentar na vida dele. E eu agradeço a Deus hoje, dou glórias a Deus, porque essa mulher, né, sou eu. E de lá para cá nós tivemos, né, sim, muitas lutas realmente no mundo espiritual para que ele chegasse ao ponto que ele está, para que Deus o usasse como usa hoje grandemente. Então, e para mim também foi muito difícil, porque eu tive um passado também com muito peso espiritual, porque eu fui iniciada em magia branca, eu fiz trabalhos também. E quando nós fomos para a nossa terra, eu gostei muito, né? Porque há muito tempo atrás, mesmo eu já tinha ido em alguns cultos da Sara Nossa Terra, já conhecia, né? E gostava muito do bispo. Na época eu escutava as palavras. E aí, graças a Deus, entendeu? Pela misericórdia de Deus, realmente, Deus alcançou a vida do meu marido e a da minha filha para que eu retornasse para os caminhos do Senhor. E assim, é grande o que Deus tem feito nas nossas vidas. Muito, muito grande. Então, aqui começou a minha história. Essa é a minha história dentro da Sara Nossa Terra. Eu sou um homem grato, muito grato, de ter uma fé que você não tem noção sobre Deus. Porque Ele mudou minha vida. Ele me tirou de muito laço de morte. Para mim hoje, ser um pai de família e ser honrado pelos seus filhos.